Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre geografia, em específico sobre os recursos hídricos no continente americano e africano. Bom, aqui a gente vale lembrar que no planeta Terra a água é considerada um recurso mineral abundante e fundamental para a vida, mas a água está distribuída de forma irregular. Como assim? 60% da água se concentra em 9 países e Brasil é um deles, com 12% do seu volume. Lembrando que o 60% disponível não, concentrado em 9 países, esse 60% representa 1,5 ou 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água. E também vale lembrar que nas regiões desérticas, essas regiões sofrem com problemas hídricos, ou seja, de água, porque lá tem poucas chuvas, poucas precipitações, né? 97,5% da água disponível no planeta é salgada e se encontra em oceanos e mares. O restante, que é menor que 3%, ou seja, 2,5%, é de água doce. Só que 2/3 desses 2,5%, a grande parte, está congelada na Antártica. A outra parte, grande parte, que seria 1/3, estão nos aquíferos, de difícil acesso e elevados custos para o tratamento, porque precisa tratar. E menos de 1% está disponível para o consumo humano. E onde está disponível? Em rios, lagos, represas, lençóis freáticos. Aqui a gente pode ver na imagem um exemplo da represa de Itaipu, onde a gente tem a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores do Brasil e que produz energia elétrica para o Brasil, tá? Bom, a água doce disponível para consumo, ela está constantemente sendo afetada pelas ações antrópicas, ou seja, ações do homem, do ser humano, como, por exemplo, a poluição das águas, né? Então, joga-se esgoto sem tratar nos rios, agrotóxico que vão para os rios por conta da agropecuária, jogam-se lixo nos rios e também o problema da renovação da água, porque nem sempre as estações de tratamento conseguem dar conta de fazer a renovação da água. E também nem a própria as chuvas que tem, né, provenientes do clima, elas conseguem renovar a água. Então aí a população sofre com racionamento. Então, pontos turísticos passam por racionamento, né? Por falta da água. Tanto na América como na África. Exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, é um exemplo. A cidade do México, na América Central, é outro exemplo. A cidade do Cabo, na África, é outro exemplo de ponto turístico. E centros urbanos no Brasil, como São Paulo, Salvador, Bahia e Brasília, no Distrito Federal, eles buscam também, todos os países e esses pontos turísticos, buscam maneiras para evitar o esgotamento, ou seja, a falta da água. Vale lembrar que 460 milhões de pessoas no mundo, ou seja, mais de 29 países, sofrem com problemas de falta de água. E do 1% disponível da água que a gente tem para o consumo humano, 70%, acredite, vai para irrigação de lavouras, agricultura, pecuária, 22% vai para as indústrias. E o restante, que é menos do que 10% deste 1%, vai para o consumo doméstico. Então, 10% deste 1% representa 0,016% de água para o nosso consumo doméstico. O que seria o consumo doméstico? Para uso em residências, em escolas, hospitais e por aí afora. Lembrando que países do hemisfério sul considerados como emergentes e em desenvolvimento usam mais a água na agropecuária. Já países do hemisfério norte, considerados mais ricos e desenvolvidos, têm um uso maior da água direcionado em indústrias. Lembrando que o consumo doméstico é o que tem menos variação do que o consumo da agropecuária e indústria, porque como nós vimos lá, é onde eles usam mais. Aqui está a distribuição hídrica da água em todo o mundo. Lembrando que no continente africano a gente tem mais escassez, mais falta de água, tá bom?
E por que a água é um recurso cada vez mais caro e menos garantido? Olha só, por várias razões. Primeiro, porque o consumo da água cresce, aumenta de tempos em tempos, porque a população aumenta e utiliza para outras finalidades, né, também, inclusive. Segundo, porque existe um custo elevado para o tratamento e o reaproveitamento dessa água. Então, um custo elevado para fazer o tratamento do esgoto, o tratamento da água, né, para se reaproveitar todo esse recurso natural. E aí, isso tudo exige dinheiro, exige capital. Então, tem um elevado custo, um elevado capital. Inclusive para se construir usinas hidrelétricas que utilizam águas dos rios para produzir energia elétrica. E todos esses custos acabam gerando um certo estresse, uma certa discussão entre estados, entre outros países, né? E isso acaba gerando ruídos, discussões, estresse entre estados, né? E vale lembrar aqui também que outro problema é que existe muito desperdício da água, né? Água doce, no caso de consumo. Bom, e explique como gestões inadequadas dos recursos hídricos podem provocar problemas socioambientais e tensões continentais. Então, olha só, aqui a gente pode ver, por exemplo, alguns casos. Aí a gente tem o Lago do Chade, que fica na África, um dos únicos locais do Saara que apresenta água em abundância agora está desaparecendo devido às ações antrópicas do homem. Então, a gente tem uma foto que mostra claramente que desde 1963 até 2016, o lago ele foi apresentando alguns problemas. Primeiro, como tudo começou? Começou porque houve uma grande redução da água devido ao uso descontrolado para a irrigação das plantações. Depois, para a construção das usinas hidrelétricas nos rios, e esses rios que alimentavam o lago. E depois teve a mudança climática, porque começou a utilizar muito a água, e houve a redução das chuvas por conta da mudança climática, né? Temos aí também o aquífero, voltando lá, o aquífero de Guarani, que também vale um destaque. Ele está presente em 4 países, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que também gera uma tensão, né, política. E existe também uma necessidade importante de ter um controle sobre a bacia da Platina, tá? Bacia Platina, aliás, tá? Por que tem problemas de disputa que são resolvidos com acordos e tratados? Porque essa bacia ela é muito grande e inclusive, ela pode construir outras usinas. No caso aqui na Bacia Platina, a gente tem a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que fica no Rio Paraná, né? E tem o Itaipu Binacional, que tem que ter uma parceria entre o Brasil e o Paraguai, tá? Mas a Bacia Platina é um dos principais rios da Bacia do Prata, tá bom? A Bacia Platina. Bom, o controle da usina de Itaipu, né? A gente tem através da Bacia de Platina, a Itaipu Binacional, que ela tem frente para 2 países, que é o Brasil e o Paraguai, e a usina hidrelétrica de Itaipu normal, né? Que utiliza-se do Rio Paraná. Bom, na África existem alguns problemas sérios de distribuição de água, desde a história, né, do Rio Nilo, que tinham várias tensões ali. Então, o problema, principalmente hoje, que a gente sofre na África e na América Latina, com relação ao recurso mineral da água, é que o acesso à água potável não é o mesmo para todos na população, né? Então, você pode ver que as pessoas não têm disponibilidade de água potável, elas têm manuseio de águas que não são tratadas, né?
sem tratamento de esgoto, sem tratamento da água, ou seja, não é potável. Então, essa desigualdade social devido à pobreza, né? Não é o mesmo o acesso de água tratada para todos na população. Então, por exemplo, a falta de saneamento básico, o esgoto jogado diretamente nos rios, sem nenhum tratamento, a água que não é potável, acaba trazendo um problema comum, tanto para a África como para a América Latina, principalmente, né? De todas as Américas aí, a América Latina, que constitui da América Central e a América do Sul. Bom, no Brasil, cresce debates sobre questões hídricas, principalmente levando em consideração a distribuição e acesso e expansão para mais amplitude, a maior parte da população, abastecimento sustentável das cidades, ou reaproveitamento da água, né? São trabalhados e gerenciados principalmente por empresas privadas particulares. O Brasil está secando, a gente precisa começar a evitar o desperdício da água, né? Então, a gente sabe que 83% mais ou menos contam com água encanada, então não é 100% da população. Mais ou menos 50% da população tem esgoto e nem todos são tratados. E na região norte, por exemplo, 50% da população tem água, mas apenas 7% na região norte tem esgoto. Então, olha só, onde já se viu no século XXI, a gente fala no Brasil que apenas 7% da população é que tem esgoto na região norte. Não dá para nem aceitar isso, né, pessoal? E aí, no Brasil, sempre se investiu mais em água do que no saneamento básico, como esgoto, porque a água dá muito mais dinheiro, né? Então, existe uma necessidade de uma nova política hídrica. Mesmo tendo grande disponibilidade de água, o Brasil e a América sofrem com o abastecimento de água em períodos de baixas chuvas ou problemas climáticos, né? E aí isso acaba encarecendo a matéria-prima, tanto para animais como para os humanos, como falta de alimentos, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like e até o próximo vídeo.